Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, como sempre, a Nossa Senhora, sua maternal intercessão e proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, como sempre, aos senhores que estão me assistindo, a necessidade de rezarmos o rosário todos os dias, tá bom? O rosário é a oração ideal. Abaixo da missa, acho que nenhuma é tão eficaz e tão vigorosa na obtenção de graças necessárias para as nossas vidas, para a nossa salvação. Quem não reza não se salva. Porque através da oração, Deus se compadece. Deus inclina seus ouvidos. Deus age com misericórdia e nos envia as graças necessárias. Bem, meus queridos, o que é que eu posso dizer a vocês hoje? Eu estou gravando isso aqui no dia 3, segunda-feira. Ainda estamos no período dedicado às almas do purgatório, às santas almas do purgatório, entre os dias 1º de novembro até o dia 8. Quem puder, vá no cemitério, vá no Campo Santo, vá numa igreja que esteja sepultada as pessoas. Rezem por essas pessoas, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Comunguem, confessem, comunguem. Rezem pelas intenções do Santo Padre, também pela conversão dele. E dediquem todas essas coisas, penitência, comunhão, as orações, tudo, e também as orações as intenções do Santo Padre, tudo para o refrigério das almas do purgatório, tá bom? Essas coisas fazem parte daquilo que nós, católicos, tomamos para nós como um tesouro e como boas obras, tá bom? É maravilhoso dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Inúmeras obras de misericórdia podem ser praticadas por nós em nossas vidas, mas a essas podemos acrescentar também a oração pelos mortos, porque é bíblico. Apesar dos protestantes falarem um monte de baboseira, que é típico deles, né? Eles não leem as cartas de Paulo, que Paulo ele chegou a orar por um amigo dele que faleceu e pedir orações. Tá bom? Na carta a Filemon tá lá o pedido, tá bom? E outra coisa também, Macabeus também, Judas Macabeu, no livro dos Macabeus, que é livro canônico para nós, católicos. Os protestantes não, porque eles só vivem de negação. Nós vivemos de assertativas. Então, os 2 livros de Macabeus, eles falam das orações pelos mortos. Judas Macabeu rezou pelos soldados, pelos guerreiros judeus que morreram e mesmo assim foram encontrados alguns com ídolos. Então ele fez essas orações pedindo que Deus se compadecesse. Então é uma prática que vem desde o Antigo Testamento, tá bom? Então essa história de dizer que quando se morre se dorme sobre o pó da terra e tudo mais, isso é bobagem. A consciência não morre, porque a alma humana é imortal, tá bom? Indestrutível, tá bom? Quer seja no céu, quer seja no purgatório, quer seja no inferno, a alma humana é imortal, não tem mais fim. Tanto não tem bom fim, tanto não tem fim o seu galardão eterno. Então não terão bom fim aqueles que estão no inferno, e é eterno esse fim, se propaga por toda a eternidade, como também a glória dos bem-aventurados, também o único fim é a eternidade. Não tem fim, então. Tá bom? Então a alma humana não morre, não dorme,
não descansa. O corpo, sim. A parte material do nosso ser, ela descansa na terra. E muitos santos, nem o corpo é assimilado pela terra. Continua lá intacto esse corpo deixa daquele santo, aguardando a sua ressurreição. Tá bom? Padre Pio, Santa Bernadette Soubirous, e vários outros santos, tá bom? Muitos outros santos. Santo Cura d'Ars, São Vicente de Paula. Tem santos desde a época do Império Romano que o corpo está lá intacto, não tem explicação científica. Então, os protestantes, eles falam um monte de asneira, tá bom? Um monte. Não acreditem. Eles só conseguem captar, os protestantes só conseguem captar os católicos de IBGE, tá bom? Gente que tem a mentalidade fraca, que não tem fé, tá bom? Vai lá pro cemitério, só bota uma florzinha e acabou. Não faz nenhuma oração, só bota aquela coroa de flores. E muitas vezes fruto de uma péssima catequese, que é o que nós temos depois do Concílio Vaticano II, é só aquela catequese muito, muito, muito mal meia boca, tá bom? Então vamos rezar pelos nossos falecidos, tá bom? Do dia 1º até o dia 8, a igreja, ela dedica esse tempo para justamente essa finalidade. Nós não podemos obter graças para nós, indulgências para nós nesse período. Graças sim, indulgências não. Quer dizer, não até podemos, mas o ideal é não pedirmos para nós, mas pelas almas que estão em purificação no purgatório. Como diz São Paulo, né? Alguns a obra de ouro se salvarão, mas outros a obra de palha, mas mesmo assim se salvará. Tá bom? Então a obra de ouro é aqueles que vão direto para o céu. Aqueles cuja obra é palha se salvarão, não é? Mas como que passando pelo fogo, tá bom? Fogo da misericórdia, do purgatório, não é fogo da justiça, é fogo da misericórdia. Purificação para que possamos comparecer diante de Nosso Senhor. Alguns estarão no purgatório até o fim do mundo, outros sairão muito mais cedo, outros sairão um pouquinho mais tarde, depende. O tempo lá, a medida é outra, tá bom? O purgatório, assim como o céu e o inferno, é um estado e um lugar, as duas coisas. Tá bom? Você pode dizer, o purgatório é um estado. Também, mas também é um lugar. O céu é um estado, também, mas é um lugar. O inferno é um estado, também, e é um lugar. As duas coisas. Não cai nessa conversa aí de católico modernista não, viu? São as duas coisas. Céu, purgatório e inferno são estado e lugares. Estados das almas e lugares. É o que a doutrina de sempre fala. Sempre falou, sempre explicou. Mas voltando um pouco o tema que eu queria falar hoje, e fazendo claro, eu faço eco ao vídeo maravilhoso que o Centro Dom Bosco fez, né? Com o senhor Álvaro, recentemente, há poucos dias atrás, sobre os confrontos, os enfrentamentos que aconteceram no Rio de Janeiro. E ele lembrou muito uma questão que eu acho que tem que ser rebatida e repisada sempre. Todas essas pessoas que morreram nesses confrontos, né, de um lado e de outro, e é de se lamentar os policiais, claro que os outros também é para se lamentar, mas se lamentar principalmente por causa da situação da igreja atual. A crise na igreja gerou o estado atual em que a sociedade e o Rio de Janeiro, que é a vitrine do Brasil, se encontram. Se vivêssemos um tempo em que as famílias fossem estruturadas, que filhos respeitassem seus pais e os obedecessem, né? Que a educação realmente fosse permeada do espírito religioso católico, que eu acho que é o único que é digno disso, de ser perpetrado e disseminado, é a verdadeira fé, é a doutrina católica. Se tivéssemos instituições imbuídas da fé católica realmente, como era antigamente, eu diria até o Império, e a República, nossa, não tenho comentários, não quero comentar, nem cometer mais manifestações de raiva que eu tenho pela República. Infelizmente é isso que nós temos aí. Mas pensem como era antigamente.
o núcleo familiar. Crianças que eram criadas, educadas na piedade católica. Famílias piedosas. Você pega uma foto de uma família há 70, 80, 90, 100 anos, até antes do concílio, você vê as feições das pessoas, transmitem piedade. Claro que tinham pecados, todos nós pecamos. Sempre existiram problemas, sempre existiram abusos da fé, abusos morais, abusos de opressão. Claro, sempre existiram, mas era uma realidade muito mais centrada, feliz. Então, o que eu posso dizer, meus irmãos? O que é que o catolicismo tradicional quer para esse mundo? É o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente essas coisas que eu estou falando. Né? Deus imperando, Jesus imperando nos corações de todos os homens, nas famílias. Na oração eu me pergunto quantos brasileiros hoje em dia rezam? 8% dos brasileiros, 8% dos católicos é que vão à missa. Enquanto isso, na Nigéria, 85% a 90%. E esse comodismo se instala na alma do católico. E o católico se torna aquele católico de IBGE. E quando é seduzido, né? Quando é seduzido pelo somebody love protestante, ele diz, agora eu encontrei Jesus. Eu me pergunto, e a missa? Rezava o texto? Se confessava? Comungava? Orava em família? Fazia aquilo que a igreja sempre disse que devíamos fazer? Casado com uma mulher só? E não procurando problemas na rua? Pecados? A mesma coisa das mulheres. E hoje em dia, a situação está pior. A situação até se inverteu. Tá bom? A mulherada do mundo está fazendo pior do que os homens. Aliás, estão imitando os homens naquilo que eles têm de pior. E superando. E hoje eu recomendo a um homem que tem um pouco de cabeça procurar uma moça da tradição. Para gerar filhos católicos piedosos. Minha esposa não era da tradição. Cada dia mais se aproxima. Ela ama a pregação dos padres. Principalmente o Padre Jair, um homem de mais de 90 anos. E está se aproximando. Melhorou em muitos aspectos. E que ela não me ouça. Eu acho isso maravilhoso. Então, meus queridos, se quisermos ser felizes, voltemos ao antigo amor. A educação católica deve ser privilegiada. Não esses colégios que nós temos aí hoje, que o que mais ensinam são diversidade, como é que se diz? Militância, adoção de princípios degenerados do pessoal das letrinhas. É isso? É esse tipo de colégio católico totalmente aberto aos erros do Concílio Vaticano II, do modernismo e da teologia da libertação, do feminismo? É isso aí que nós queremos? Quando você coloca seu filho num dito colégio católico de hoje, você realmente tem certeza de que seu filho está sendo educado de acordo com a reta doutrina católica? Que dali não vai sair um militante, uma pessoa ateia, como diz o Rasta lá do Brasil Paralelo? Eu perdi minha fé quando fui para uma escola, um colégio católico. Os padres usavam batina, mas não era como um mero exibicionismo. Não era exibicionismo. Era para dizer que eles estavam de luto para o mundo e que o papel deles e a missão deles é diferenciada de nós leigos. E hoje em dia o que se cai na igreja? Laicizar o sacerdote e tornar o leigo um ordenado como sacerdote. É absurdo isso. Aí aparecem aquelas mulheres que distribuem a comunhão, as ministras da comunhão, que se acham ministras da Eucaristia. E acham que aquilo ali é o papel delas. Tocar no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa que nenhum leigo deve fazer. Então é esse tipo de igreja que nós queremos, que reza uma missa que não é sacrifício, ou que pelo menos o sacrifício está envolto em névoas e neblina,
e que tem que ter muita, mas muita forçação de barra e muita fé, ou muito conhecimento para ter aquilo como um sacrifício? A igreja é a medida do mundo. Se o mundo vai mal, é porque a igreja, os filhos da igreja militante vão mal. A igreja é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, pura e santa, imaculada, mas o problema são os filhos da igreja. E nós, principalmente filhos da igreja militante. E você vê muitas vezes a situação nas ditas comunidades, que não tem família. Normalmente, muitas vezes, acontece famílias estruturadas em comunidades, em locais dominados por organizações criminosas, acontece, mas não é tão comum. O mais comum são famílias esfaceladas, destruídas, sem a presença de um homem, muitas vezes, a mulher que tem que segurar a barra. E muitas vezes submetida àquele verdadeiro rodízio de padrastos, as crianças, sofrendo tudo isso. Muitas vezes vítimas de violência física, emocional e sexual. Os homens, por sua vez, não querem compromisso também. Porque as mulheres, meu Deus, também, não é? Os homens não querem responsabilidade, mas as mulheres também não querem, muitas vezes, se envolver com um homem que é assalariado, mas que tem seu trabalho digno. Um homem que estuda, que tem horizontes. Preferem se engraçar, muitas vezes, você sabe com que tipos de homens. Cafajestes. Aí você olha os presídios masculinos, as filas de mulheres, não tem fim. Nos presídios femininos, agora pergunte, os presídios femininos, eu acho muito difícil os homens irem. Não tem fila. Não tem fila. É verdade, a mulher é muito mais levada pela emoção do que o homem. Na maioria das vezes. Existem homens também que são emocionados. E se deixam envolver também por todo tipo de mulher. Mas tem mulheres que, nisso, o coração está acima da razão. As mulheres, normalmente, o coração está acima da razão. O homem é mais racional. Normalmente. Tá bom? Normalmente. Por isso que a missa tradicional, ainda, eu percebo uma coisa interessante. As mulheres já estão indo com força também. Mas, no início, eu via muitos homens, jovens principalmente. Depois as mulheres se achegaram. Muitos desses homens se casaram, muitas mulheres se achegaram e muitos filhos, dentro da doutrina tradicional, foram formados. Então, se você é católico, tradicional, quer formar uma família estável, firme, procure uma moça tradição. Procurem uma moça da tradição católica. E façam o dever de casa. Tomem o cuidado de verificarem se essa moça vive conforme a vida dela é demonstrada na igreja. Por isso que existe a fase do namoro, na tradição. Para que você olhe com seus olhos e constate. Isso vale para a mulher também. Isso vale para a mulher também. Todos os lugares tem quem presta e quem não presta. Até dentro da tradição tem pessoas assim, Dionísio? Tem, mas no mundo é muito maior. Infinitamente maior. A probabilidade de você ter um bom casamento dentro da tradição é muito melhor. Tá bom? Não quer dizer que você não esteja livre de problemas. Mas esses problemas são mais difíceis de ocorrerem na sua vida familiar, pessoal. Tá bom? Se dessemos a verdadeira formação católica aos nossos filhos, as organizações criminosas não estariam tendo esse boom no Brasil. E não teríamos tantos mortos. E não teríamos essa sociedade tão esfacelada. Pelo crime, pela miséria, pelo egoísmo e pelo afastamento de Deus. Aliás, o afastamento de Deus gera todos os outros problemas. O afastamento de Deus.
É isso, também é mais um desabafo. Rezar por todas as almas. Rezar por todas para que, se nós direcionarmos nossas orações e pedirmos a Deus, Ele vai ser misericordioso com algumas almas que realmente a gente não pode dizer quem está no inferno, podemos dizer que está no céu, com os que são santos. Então devemos rezar por todos. Rezar também pelos esses policiais, esses 4 homens que deram suas vidas, e também pelos que estão hospitalizados. Pedir por todos que foram vítimas desse enfrentamento, dos 2 lados. Muitas vezes um dos lados tenha feito as más escolhas em suas vidas. E uma verdadeira mãe não fica passando pano. Um verdadeiro pai não fica passando pano. Reconhece. Reconhece. Alguns disseram, alguns pais, eu vi algumas entrevistas de alguns pais dizendo: nunca apresentei substância ilícita para meu filho. Nunca. Ele enveredou por esse caminho porque ele quis. Teve tudo. Educação, moradia, o pão abençoado de cada dia, mas escolheu o caminho errado. Nós semeamos como nós queremos. A semeadura é opcional. Você semeia do jeito que você quer. A colheita é obrigatória. Aí não tem como. O que você planta, você colhe. Tá bom? Então, meus queridos, vamos rezar pela igreja. Porque se não fossem nossas falhas como leigos, e se não fosse a péssima catequese que infelizmente tivemos lá atrás na Igreja Nova, acho que o mundo seria melhor. Se não tivéssemos tantos sacerdotes com problemas de depressão, problemas de má doutrina, também o mundo estaria melhor. Talvez a revolução sexual não tivesse de 68 não tivesse acontecido da forma como aconteceu. O mundo não estaria do jeito que está, principalmente após a implantação do divórcio. A lei do divórcio de 1977, que Nelson Carneiro, aquele ser que eu prefiro não qualificar, infelizmente natural da minha Bahia, infelizmente, aquilo ali passou, depois do concílio de 77, só ladeira abaixo, só ruína, só fundo do poço. E depois do fundo do poço ainda tem o alçapão. Aí vem todas essas leis feministas. É claro que muitas mulheres são vítimas de violência. Ninguém está negando isso. Mas muitos homens são vítimas de falsas denúncias. E alguns perdem a vida. E alguns têm sua trajetória nesse mundo não só interrompida, como às vezes atrapalhada. Se não interrompida, atrapalhada. Infelizmente existe a realidade da violência. Lógico que ninguém está negando contra a mulher. Mas se houvesse uma sociedade realmente cristã, católica, cristianizada, garanto que essas coisas seriam bem menores. Os números não seriam tão grandes como os que temos hoje. Bem, meus queridos, é contra todas essas coisas que nós temos que nos levantar. Contra essas ideias liberais e pecaminosas que levam os homens a se afastarem de Deus. E como disse Padre Jair, vocês têm que viver, vocês casados têm que viver direitinho. Direitinho. Casamento é cruz. Casamento não é só prazer momentâneo, a companhia. Também é a cruz que todos carregamos. Tá bom? E Cristo quer que façamos isso com amor. Como Ele carregou a cruz dele, carreguemos também as nossas. Tá bom? Amando nossas esposas, amando nossos filhos, nossos cônjuges e buscando viver retamente para morrer santamente, ou piedosamente, pelo menos, para que possamos alcançar o céu. O céu não está aí de graça não, viu gente? É preciso lutar contra o mundo, a carne e o demônio para alcançarmos o céu. Lembrando mais uma vez aos senhores que a luta pela carne e pelo mundo, contra a carne, contra o mundo e contra o demônio, passa por uma boa educação. Eduquem seus filhos com os módulos do Instituto São Carlos Borromeu, que está com um precinho, caiu muito o preço, para justamente alcançar um maior número de pessoas. Tá bom? E se vocês colocarem o cupom Tradição 40, o Instituto São Carlos Borromeu te dá R$40. Já baixou muito. O cupom de 5% de desconto está temporariamente suspenso, porque eles baixaram muito o preço. E agora
Tradição 40, vocês têm 40% de desconto, tá bom? Para quem faz homeschooling, para quem não faz homeschooling, serve de contraponto contra aquilo que é ensinado erradamente nas escolas, inclusive nas escolas ditas católicas. Tá bom, gente? Se você gosta do meu canal, por favor, curta, comente, compartilhe, que tem muita gente que está inscrita no meu canal, você depois percebe que a inscrição não está lá, que a plataforma pode ter feito alguma malandragem, né? A gente sabe como é que é o YouTube, né, gente? Não gostam de canais católicos, principalmente se forem da tradição. Então curtam, comentem, compartilhem, deem o seu hype, se puder, por favor. Deem o seu valeu, o seu joinha. Por favor, gente, quem puder ajudar, eu fico muito contente para que eu possa fazer mais vídeos. Quanto vocês puderem, quem puder ajudar com 1, com 5, com 10, com orações, tá bom? Quanto puderem. Eu vou botar aqui, como sempre, o meu Pix. Quem puder ajudar, fico muito agradecido. Quem puder rezar, fico muito agradecido. Tá bom? Por mim, pelo canal, pelo progresso da igreja, pelas almas que precisam também. E lembrando que vocês, por favor, quem puder acessar o site, né, o canal do Padre David Nas, para que ele reine, também o canal do Padre Fábio Calixto, né, que ensina catequese e história. Gente, um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos abundantemente. E que Nossa Senhora ampare com seu manto a cada um de vocês, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. Tchau, gente. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.